muito bom dia. Começa agora mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Hoje você acompanha com a gente tudo o que é destaque na vida da igreja no Brasil e no mundo. Tem música, tem informação, tem espiritualidade e, claro, muita alegria de estarmos juntos em mais uma manhã de domingo. E agora, vamos começar a semana com o coração elevado, com a mensagem do Santo Padre. Toda semana, o Sumo Pontífice nos ajuda a fortalecer a nossa espiritualidade e a entender melhor o nosso papel como cristãos no mundo de hoje. Vamos juntos conferir a catequese com o Papa Leão XIV. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. De Jesus Cristo segundo Marcos. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Assim se conclui a leitura do Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 7, versículos 32 a 37. Vamos então à catequese do Papa Leão XIV. Queridos irmãos e irmãs, com essa catequese concluímos o nosso percurso sobre a vida pública de Jesus, feita de encontros, parábolas e curas. Esse tempo em que vivemos também exige cura. O nosso mundo está impregnado por um clima de violência e ódio que mortifica a dignidade humana. Vivemos uma sociedade que está a adoecer com uma bulimia de ligações nas redes sociais. Estamos hiperconectados, bombardeados por imagens, por vezes até falsas ou distorcidas. Somos inundados por múltiplas mensagens que despertam em nós uma tempestade de emoções contraditórias. Nesse cenário, podemos sentir vontade de desligar tudo. Podemos até preferir não ouvir nada, até as nossas palavras correm o risco de serem mal interpretadas e podemos ser tentados a isolar-nos no silêncio. Há uma falta de comunicação, onde, por mais próximos que estejamos, já não conseguimos expressar as coisas mais simples e profundas. Nesse sentido, gostaria de me concentrar hoje num texto do Evangelho de Marcos, que nos apresenta um homem que não fala nem ouve. Tal como poderia acontecer conosco hoje. Esse homem talvez tenha decidido calar-se por se sentir incompreendido e silenciar a voz por estar desiludido e magoado com o que ouviu. Com efeito, não é ele que vai ter com Jesus para ser curado, mas é levado por outras pessoas. Poder-se-ia pensar que aqueles que o conduzem ao Mestre são aqueles que se preocupam com o seu isolamento. No entanto, a comunidade cristã também viu nessas pessoas a imagem da Igreja, que acompanha cada homem a Jesus para que ele ouça a sua palavra. O episódio passa-se em território pagão. Portanto, estamos num contexto em que outras vozes tendem
a abafara de Deus. O comportamento de Jesus pode inicialmente parecer estranho, pois leva essa pessoa consigo e leva para um canto. Isso parece acentuar o seu isolamento, mas, numa análise mais atenta, ajuda-nos a compreender o que está por detrás do silêncio e do retraimento desse homem, como se tivesse compreendido a sua necessidade de intimidade e proximidade. Jesus oferece-lhe, antes de mais nada, uma proximidade silenciosa, através de gestos que falam de um encontro profundo. Toca os ouvidos e a língua desse homem. Jesus não usa muitas palavras, diz a única coisa de que precisa naquele momento. Abre-te. Marcos relata a palavra em aramaico, éfata, quase para nos fazer ouvir o seu som e a sua respiração como se fosse viver. Esta palavra simples e bela contém o convite que Jesus dirige a este homem que deixou de ouvir e de falar. É como se Jesus lhe dissesse: abre-te a esse mundo que te assusta. Abre-te às relações que te desiludiram. Abre-te à vida que desististe de enfrentar. De fato, fechar-se nunca é uma solução. Após o encontro com Jesus, essa pessoa não só volta a falar, como o faz perfeitamente. Esse advérbio inserido pelo evangelista parece dizer-nos algo mais sobre os motivos do seu silêncio. Talvez esse homem tenha parado de falar porque sentiu que estava a dizer as coisas de forma incorreta. Talvez se sentisse inadequado. Todos nós passamos pela experiência de sermos incompreendidos e não nos sentirmos bem compreendidos. Todos nós precisamos de pedir ao Senhor que cure a nossa forma de comunicar. Não só para sermos mais eficazes, mas também para evitarmos magoar os outros com as nossas palavras. Voltar a falar perfeitamente é o início de uma viagem, mas não ainda o fim. De fato, Jesus proíbe aquele homem de contar o que lhe aconteceu. Para conhecermos verdadeiramente Jesus, precisamos caminhar, estar com Ele e também viver a sua paixão. Quando o tivermos visto humilhado e em sofrimento, quando tivermos experimentado o poder salvador da sua cruz, então poderemos dizer que o conhecemos verdadeiramente. Não há atalhos para nos tornarmos discípulos de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos ensine a comunicar com honestidade e prudência. Rezemos por todos aqueles que foram magoados pelas palavras dos outros. Rezemos pela Igreja, para que nunca descure a sua tarefa de levar as pessoas a Jesus, para que ouçam a sua palavra, sejam curadas por Ele e, por sua vez, se tornem portadoras da sua mensagem de salvação. Conclui assim a sua catequese, Papa Leão XIV. Teremos agora a síntese em português com o nosso colega Túlio Fonseca e a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças,
aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Concluímos com esta catequese o nosso itinerário sobre a vida pública de Jesus. No Evangelho encontramos um homem que não fala e não escuta e, portanto, vive isolado da sociedade. A iniciativa de ir ao encontro de Jesus não parte dele, mas de amigos que se preocupam com ele. A comunidade cristã viu nesses amigos uma imagem da Igreja que acompanha cada pessoa a Jesus, a fim de que escute as suas palavras de vida eterna. Jesus toca os seus ouvidos e a sua língua e diz simplesmente uma palavra, éfata, que quer dizer abre-te. Significa não só tornar-se capaz de falar e escutar, mas sair do isolamento, abrir-se ao mundo que o rodeia e, sobretudo, a boa nova da salvação. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale tutti i giovani venuti a Roma dai diversi paesi lusofoni per il loro giubileo. Approfittate di questa esperienza per portare i vostri amici a Gesù, affinché possano incontrarlo, ascoltare la sua parola e amarlo. Dio vi benedica. Deus vos abençoe. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial todos os jovens vindos a Roma dos diversos países lusófonos para o seu jubileu. Aproveitai esta experiência para levar os vossos amigos a Jesus, a fim de que o encontrem, escutem a sua palavra e o amem. Deus vos abençoe. Vamos agora rezar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui vis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E chegou o momento de ficar por dentro das novidades da Igreja ao redor do mundo. Na nossa editoria internacional, em parceria com o Vatican News, você acompanha os principais acontecimentos que movimentam a vida da Igreja. Olá, Vinícius! Hoje é o grande dia da missa de encerramento do Jubileu dos Jovens com o Papa Leão XIV. Mas esta semana tivemos também outro jubileu, o Jubileu dos Influenciadores Católicos. Participou o Padre Bruno Franghelli. Padre Bruno, que saiu desse encontro aqui no Vaticano? Na verdade, foi uma excelente iniciativa, porque por primeira vez
a Igreja, digamos, o Vaticano, reuniu influenciadores digitais, que a gente prefere até chamar de missionários digitais. A palavra influenciador, como o próprio Cardeal Tagle nos disse, traz sérios problemas para a missão da Igreja. Mas missionários digitais é muito melhor. Então, de fato, foi uma reunião de gente de todos os lugares do mundo, dos 4 cantos, principalmente do Brasil também. Tivemos vários influenciadores e missionários digitais para nos reunirmos, para falarmos sobre o tema, e de fato a iniciativa é muito interessante, porque é um desafio que a Igreja precisa enfrentar e é tão atual, não é mesmo? Tantos de nós somos influenciados todos os dias pelos influenciadores. Por que não ser uma boa influência na Igreja? Realmente anunciar o Evangelho neste espaço, neste lugar tão importante que nós estamos acorrendo a todo tempo. Teve o ápice do evento, que foi o encontro com o Papa Leão XIV. O pontífice dirigiu palavras dizendo para influenciar contra a divisão e a polarização. Como que você recebeu essas palavras? De fato, eu gostei muito da imagem das redes. Se os discípulos são chamados a pescar com as redes, o Papa fala de criar redes, conexão, redes de solidariedade, de comunhão, não de individualismo, que infelizmente a própria lógica das redes sociais levam muito a isso. E de fato a palavra do Papa, a palavra de Pedro, sempre nos confirma na missão. E também nos puxa a orelha para a gente caminhar sempre de acordo com a Igreja. Porque um grande risco das redes é que existe um nivelamento, onde todos falam igual, onde todos são escutados de uma maneira muito semelhante. Mas na Igreja nós temos uma hierarquia, não é? E nós precisamos respeitar. De fato, o Papa nos confirmando na missão e também dirigindo suas palavras fortes é muito importante. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, já seguiu a gente no Instagram? Ainda não? O nosso @ aparece agora aí na sua tela e a gente quer muito ouvir você. Fique com a gente, porque no próximo bloco tem notícias da Igreja aqui no Brasil. Até já!